Olá, boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. A partir de agora, vamos reviver os principais fatos e imagens que marcaram a nossa região em 2024 nas 103 cidades da área de cobertura da Record Interior. Foi um ano de violência contra a mulher, de desastres ambientais jamais vistos na história da nossa região. Também foi ano de fortalecer a democracia com as eleições municipais. E, claro, também teve muita emoção e solidariedade. A mulher que ousou transformar o varejo brasileiro. Luísa Trajano Donato faleceu aos 97 anos em Franca, deixando um legado imortal como fundadora do Magazine Luiza, uma das maiores empresas de varejo do Brasil. Em um período em que as mulheres eram majoritariamente responsáveis pelo lar e pela família, Luísa ousou empreender, desafiando as convenções de sua época. Junto ao marido, Pelegrino José Donato, comprou uma loja de presentes no centro de Franca, que aos poucos se tornaria um império. O nome Magazine Luiza, dado pelos próprios fregueses, não apenas eternizou a sua história, mas também consolidou um marco na trajetória do empreendedorismo feminino. O falecimento de Luísa Trajano Donato marca o fim de uma era, mas o seu legado permanecerá inspirando gerações de mulheres que, assim como ela, ousaram sonhar, criar e transformar. E ela era muito empreendedora, então para ela nunca teve crise. Se uma loja não estava dando certo, ela falava troca o gerente, troca o gerente. Eu quase não fui criada com essa palavra de crise, o negócio está ruim, é sempre assim, vamos buscar solução. Então eu fui muito de solução. Em abril, um casal de Ribeirão Preto realizou o sonho de adotar um menino no Malawi, na África. Eu estive presente nesse momento único, acompanhando a trajetória de um sonho que se tornou realidade. A gente se colocou no lugar dos pais, né? Eles com o sonho de ser pai, de ser mãe, e por muito tempo eles esperavam aquele momento, né? Fizeram de tudo para conseguir ter o filho. Muitos tratamentos, gastaram muito dinheiro, tentaram adotar uma criança aqui no Brasil, mas depois de 10 anos perceberam que não iam conseguir. E aí foram buscar o Luiz no Malawi, e aí um amor muito grande, né, por esse menino, toda a família emocionada com isso. Então, e o Luiz faz muito sucesso na internet, né, porque é uma história que sensibilizou muita gente. Tá muito bonita com essa roupa. Ai, obrigado, meu amor. Te amo, tá? Meu lindo. E todo dia, no Instagram, tem alguém comentando a reportagem. Então, foi uma história que ainda tem muita repercussão. Então, todo mundo que acompanhou essa história sente algo diferente. Então, a família tem muito amor por esse menino, e quem é de fora também, né? Tem muito amor, se identifica ali com o Luiz, porque quem tem criança, né, em casa sabe que é diferente, né? E o Luiz, ele participa muito dos vídeos, ele faz muitas brincadeiras ali, ele canta, faz umas caras engraçadas. O Luiz é fantástico, foi muito legal, aquelas reportagens que a gente não vai mais esquecer. A nossa conexão é algo muito, muito forte. Esse carisma dele que cativa, né, não só a gente, a todo mundo, é uma coisa que a gente, sabe, morre de orgulho diariamente. A gente olha pra ele, a gente dá vontade de sorrir, chorar, abraçar, tudo ao mesmo tempo. Ele surpreendeu a gente totalmente, porque ele é muito inteligente, curioso, ele se desenvolve muito bem, comunica muito bem, desde muito pequenininho, sabe? Desde antes de falar, ele já se comunicava muito bem. Eu tenho bastante seguidores. Um beijo pros seus seguidores. Então manda um beijo pros seus seguidores. Fala um beijo para todos os seguidores, manda um coração para eles. Isso. Obrigado, viu, Luiz? De nada. Toca aqui. Valeu.
Valeu! A gente segura para não chorar o tempo todo na reportagem, né? Depois que a gente se torna pai, tudo muda, né? E então ali a gente se colocou no lugar, né? Do pai, do Luiz, de repente ter um amor que só quem é pai sabe o que eu quero dizer, né? Foi uma alegria indescritível ver o estádio lotado e sentir o calor da torcida. Esse acesso é o resultado do esforço de todos e para a cidade é um marco. A volta da Francana, né, para a Série A3 realmente foi um marco para nossa cidade, né? A gente via o esforço de todo o elenco, principalmente do comandante Vantuir Rodrigues, ele que em todas as entrevistas falava dessa forma: olha, o nosso foco é o acesso. Vamos batalhar pelo acesso. Esse acesso que não vem em 2023, mas conseguiu ser realizado este ano de 2024 diante de um lanchão completamente lotado. O estádio, para se ter uma ideia, abraçou cerca de 10 mil torcedores que viu então a Francana empatar em 0-0 com o SCA Brasil, celebrando então essa conquista. E a gente espera que a nossa veterana consiga ir ainda mais longe no ano de 2025. Muito feliz, preocupado agora no projeto da 2, já pensar num acesso para 2, organizar. Esse público que veio aqui tem que manter. Eu falei o tempo todo que eles estavam de pijama dentro de casa, tem que tirar o pijama, vir nos apoiar. Agora temos uma Copa Paulista, que nós possamos pensar aí, quem sabe uma vaga para a Copa do Brasil. Em julho, o caso Wesley voltou à tona após 4 anos de mistério. A delegada revelou indícios de envolvimento de uma quadrilha de pedofilia no sumiço do garoto. A investigação continua e o desfecho ainda está por vir. A gente tem um relato muito forte, com detalhes, narrando como esse crime de estupro de vulnerável era cometido. Eu fiz um pedido de prisão preventiva. O judiciário negou o pedido de prisão preventiva. Nós tivemos um outro BO, narrando que, apesar da medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário, esse pai descumpriu a medida protetiva, foi até a escola e buscou as crianças, os filhos, e cometeu novos abusos. O caso Wesley, em 2024, voltou à repercussão de novo. O menino que desapareceu há 4 anos. Ainda sem solução, um mistério muito grande e a família que sofre a cada momento que se relembra da situação. O menino que saiu de casa, nunca mais voltou, saiu para comprar bananas e as últimas imagens são de câmeras de segurança daquele dia que ele sumiu. E agora, recentemente, eu recebi uma informação de um homem que teria abusado sexualmente do Wesley, seria também o líder de uma rede de pedofilia e que ele teria envolvimento no desaparecimento e na morte do garoto. A denúncia veio da ex-mulher dele, que também brigava com esse homem na justiça pela guarda dos filhos, porque ela acusava ele também de abusar sexualmente das crianças. Eu peguei a blusa de frio, olhei assim e falei, nossa, mas que blusa é essa? Tá muito suja, o que é isso aqui? Aí ele veio correndo, tomou da minha voz, não te interessa, isso aqui é coisa dos meus amigos. E saiu pra rua. Então não sei o que ele fez com ela, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é a do menino, porque o meu filho me falou que viu ele com o menino Wesley na minha casa. O meu filho presenciou a cena dele abusando do menino Wesley. Então, com essa informação nas mãos, a gente teve que segurar por cerca de 1 mês até a polícia investigar, chegar a uma nova informação, e a gente teve que ter todo o cuidado e esperar isso e também saber lidar com a família do Wesley, conversar com a Camila, que é a mãe do garoto, para ela entender a situação, para ela não entrar em desespero, porque imagina só a dor dessa mãe em saber que poderia ter acontecido isso com o filho. Em cada denúncia, começou tudo de novo.
Eu fiquei apavorada, desesperada. E essa denúncia é mais pesada por isso, por ser muito grave, por envolver pessoas que são próximas, uma dor imensa que essa mãe deve estar sentindo. Acredito eu que não inventaria uma mentira tão grande para afetar uma outra mãe que sofre há tanto tempo. Não teria cabimento. A polícia investigou, claro que a delegada da DDM, que investiga crimes contra mulheres, contra crianças e idosos, ela foi investigar essa situação da pedofilia e o pessoal da DIG de Franca foi atrás do local onde poderia estar o corpo, porque uma criança, filha do suspeito, teria indicado aonde o pai enterrou. Então os bombeiros, nós acompanhamos todas as buscas, os bombeiros cavando, tentando achar o corpo do Wesley. Desde o dia que o garoto desapareceu, eu praticamente fui o repórter do caso. Todas as reportagens especiais e esse trabalho mais recente, que foi um pouco investigativo também, das informações que nós recebemos, chamou a atenção da Record São Paulo. Equipes vieram para cá, a gente entrou em cadeia nacional, também para vários telejornais. Então, como profissional, é uma experiência muito boa para a gente conseguir não só aprender, mas levar a informação do jeito que ela precisa ser levada para o público, só que principalmente o papel social, que a gente se envolve nesses casos e com o desaparecimento do Wesley, você tem ali um contato direto com a família, um contato direto com os amigos, com a polícia. É algo que a gente quer participar, não só para noticiar, mas também para ajudar a resolver. Tanto que várias imagens de câmeras de segurança, informações, fomos nós da Record que passamos também para a polícia para ajudar nessa investigação e queremos, principalmente eu quero muito dar o desfecho dessa história e que o garoto esteja bem. No dia 8 de agosto, a cidade de Ituverava foi destaque ao ver Lorena, uma goleira promissora, defender a seleção feminina nas Olimpíadas. Nossa equipe esteve com a família e amigos de Lorena, celebrando sua grande conquista. É um sonho realizado dela, é muito orgulho. Lorena, um dos orgulhos do esporte da nossa região, né? Uma jogadora de futebol feminino que ela superou o preconceito, barreiras, né? Ela é de Ituverava, aqui do interior de São Paulo, e goleira da seleção feminina. Disputou as Olimpíadas esse ano e conquistou a prata olímpica, né? Uma medalha que vale muito para o futebol brasileiro e para todo o esporte. Claro que a equipe do Esporte Record, a equipe da Record Interior acompanhou, eu estive lá, conversei com a família, conversei com todos ali e a emoção, né? Família que guarda troféu por troféu, medalha por medalha e agora tem uma medalhista olímpica na família. Isso é importante para eles e para nós, porque é um talento aqui da nossa região. Então é uma felicidade muito grande noticiar isso e acompanhar esse crescimento dos atletas da região. É muito emocionante ver ela onde ela está hoje, de onde ela veio, né? Só de saber que em muitas meninas ela ter sido a primeira escolhida, né? De saber que ela está na seleção já é muita emoção, muito forte. É uma alegria imensa ver alguém da nossa região brilhar no esporte mundial. Lorena é um exemplo para todos nós. E no basquete, né, o Franca, mais uma vez, campeão brasileiro, né, do NBB, já acostumado a erguer troféu. Um orgulho para a cidade, já que o time foi campeão mundial na temporada passada. Então, é o maior time do Brasil, mais tradicional do basquete, que continua aí com títulos e é orgulho para a nossa região. Bom, o Alisson é um garoto muito especial. Por que eu falo garoto? Porque ele tem uma alma de menino, mas é um grande atleta. E prova disso são as conquistas dele. Nas Olimpíadas, ele também conquistou títulos, subiu no pódio. É um garoto muito esforçado, tem muito ainda para mostrar para o mundo. E ele sempre fez do seu sorriso
uma arma e superação de muitas coisas quando ele passou, principalmente na infância, quando ele sofreu um acidente doméstico após ser atingido por óleo quente. Ele passa por cima disso com muita leveza e é um atleta muito potente. Muito esforçado, muito dedicado. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, conheci a família dele e eu pude notar essa garra, essa luta. E hoje é referência não só para o mundo, como também para o nosso país e principalmente para os jovens, para os adolescentes e até crianças de São Joaquim da Barra, cidade natal do Alisson. Ele, por ser um grande atleta, ser negro, ele se vale pelo seu valor, pelo que ele é, pelo que ele pode proporcionar. Assim como eu também valho pelo que eu sou, pelo que eu posso proporcionar dentro da área que eu exerço. Então, somos pretos com muito orgulho, pretos que alçamos cada vez mais voos e valendo da nossa competência, da nossa capacidade. Ele brilhando, então, nas Olimpíadas, nas suas disputas, nos seus torneios, nos estádios, e eu aqui segurando o microfone e levando informação para a nossa sociedade. Então, o Alisson, para mim, é um orgulho e também referência por ser um homem negro, por ser um homem valente, por ser um homem corajoso e por desbravar aí, através de todo o seu esforço, né, esses desafios que só resultaram em conquistas, em títulos e medalhas. No dia 23 de agosto, 4 cidades da região de Ribeirão Preto enfrentaram incêndios devastadores em áreas de vegetação, colocando a segurança pública e o meio ambiente em risco. Eu acompanhei de perto o trabalho dos bombeiros e a luta contra as chamas. Foi mais um dia que parecia ser comum, mas, de repente, existe toda uma programação, né, para a gente realizar um link no horário do almoço, ao vivo, no Balanço Geral, e de repente tivemos a informação de que uma rodovia estava fechada aqui na nossa região, mais uma rodovia fechada por causa dos incêndios. Aí eu, acompanhado do cinegrafista Roberto Luiz, nós deixamos Ribeirão Preto, fomos até esta rodovia, chegamos lá, tudo fechado. A rodovia Armando de Sales Oliveira foi fechada por causa do fogo próximo ao pedágio de Pitangueiras. A fumaça invadiu a pista e prejudicou a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local, e um grande congestionamento se formou. E tudo isso nós conseguimos mostrar ao vivo dentro do Balanço Geral. E aí essa cobertura que eu fiz dos incêndios, eu acreditei que tinha se encerrado por ali. E aí veio um novo dia, também tinha uma programação de uma reportagem de agronegócio, de café. E aí eu estava com o Jorge Zamarioli, outro cinegrafista, já chegando na cidade de Franca, e nós tivemos a informação: vai ser montado um gabinete de crise do governo do estado na cidade de Sertãozinho. Tivemos que voltar na hora e retornamos para Sertãozinho para acompanhar a chegada do governador e todas as medidas que foram adotadas a partir daí para controlar esses incêndios, junto com Forças Armadas, né, e outras instituições do governo do estado e também do governo federal. Trabalho conjunto, todas as 3 forças atuando juntamente com os bombeiros, com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, foi um trabalho conjunto no dia de hoje. O KC-390, ele carrega em cada lançamento 12 mil litros. Se vocês olharem ali atrás, tem uma piscina laranja, que é onde ele carrega, né, esses 12 mil litros de água. Os helicópteros, eles próximo do local do incêndio, eles captam a água no local, que é um balde, né, que
que vai embaixo do helicóptero, ele capta a água e joga em cima do foco. Óbvio que a capacidade do helicóptero é menor que do KC, mas por isso que no estudo que a gente fez de manhã no planejamento, dependendo do tipo, o fogo maior, o KC atacou e os focos menores foram os helicópteros. Em setembro, a cidade de Altinópolis foi palco de um confronto violento entre uma quadrilha e a polícia, resultando na morte de um policial e 3 criminosos. Um evento chocante que trouxe à tona questões sobre segurança e justiça. Da onde está vindo esse tiro, meu Deus do céu? Olha lá. A gente recebeu informação agora que os criminosos ainda estão neste canavial. Esses criminosos que tentaram fugir por aqui e acabaram sendo encurralados pela polícia militar, pelas viaturas. E eles estão neste canavial. O helicóptero Águia está fazendo uma varredura em toda a região. Toda a rodovia está fechada, porque esses criminosos que estão neste momento dentro desse canavial estão fortemente armados. 2024 foi o ano que decidiu, né, os nossos próximos 4 anos. Os eleitores aqui da nossa região elegeram novos prefeitos, reelegeram outros prefeitos, também elegeram e reelegeram vereadores. E durante todo esse processo, a gente pôde acompanhar tudo isso muito de perto. Esse ano, em especial, a gente atingiu aí um marco inédito na cobertura dessas eleições. A gente ouviu 23 candidatos das principais cidades da nossa região, Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara e Barretos. Fazendo uma conta rápida aqui, cada um teve aí 20 minutos, né, para poder apresentar propostas de governo, mais aqueles candidatos que foram para o segundo turno. A gente deu a oportunidade para que esses candidatos falassem quase 500 minutos sobre os projetos que eles pretendem, né, os vencedores pretendem desenvolver aqui na nossa região nos próximos 4 anos. Eu tenho um projeto como deputado federal que prevê uma série de medidas de segurança dentro de escolas quando nós tivemos o ataque daquela pessoa que entrou, que atirou em escola. Eu fui o primeiro deputado já do Brasil, um dos primeiros a apresentar esse projeto que vamos aplicar em Ribeirão Preto. Primeiro, que escola tem que ter monitoramento, tecnologia, câmeras nos pátios, para que nós possamos monitorar o que acontece dentro de uma escola. A nossa luta com o Estado é para poder oferecer mais. O que a gente está fazendo? A gente criou a possibilidade de comprar exames e consultas do particular para resolver esse tipo de problema. Então, recente agora quebrou um aparelho na Santa Casa, que está sendo consertado, e a gente começa o processo de comprar de fora para poder resolver isso. Mais do que dar oportunidade para os candidatos, né, exporem aí o que eles pretendem fazer para essas cidades, foi a oportunidade que o eleitor teve, né? O eleitor teve a oportunidade de fazer a melhor escolha nesse momento. Então foi um ano muito marcante para a gente nessa cobertura e acho que além disso, um outro fato fica marcado na história da democracia aqui na nossa região, que foi essa disputa muito acirrada em Ribeirão Preto no segundo turno. A gente teve um candidato que no primeiro turno praticamente nem aparecia nas pesquisas. Esse candidato foi para o segundo turno e apesar do outro candidato ter vencido, a diferença de votos entre os dois foi menos de 700 votos. Então, no universo de mais de 470 mil eleitores que nós temos em Ribeirão Preto, essa diferença aí de menos de 700 votos foi uma coisa muito marcante, jamais vista na história da cidade. E agora a gente espera, né, que os vencedores possam dar à população o que de fato a população precisa,
porque o principal motivo, né, deles ocuparem esses cargos é exatamente poder atender aos anseios de quem confiou o voto neles. Eu quero dizer a todos os ribeirão-pretanos que a partir de agora eu sou prefeito de todos vocês. Eu quero orgulhar quem votou em mim, eu quero orgulhar quem não votou em mim e que de forma democrática escolheu outro projeto. Democracia é assim e eu quero que vocês entendam que eu vou me empenhar ao máximo para ser um bom prefeito para Ribeirão. Em outubro, um caso de tentativa de feminicídio abalou a região. Amanda foi brutalmente atacada pelo ex-marido, mas a mãe, com coragem, salvou a filha e a neta. Fui atrás da família, trazendo uma história de dor e de luta por justiça. Amanda foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O feminicídio é uma morte violenta de uma mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Esse caso aconteceu em Franca e nossa equipe aqui em Ribeirão Preto foi acionada porque a família da Amanda é de Ribeirão Preto. Ela sempre morou aqui, mas depois do casamento passou a morar com o marido e os filhos em um apartamento em Franca. Então, a primeira notícia sobre o crime era de que a gente teria que falar com o irmão da Amanda, que estava aqui em Ribeirão Preto, porque a mãe estava acompanhando a Amanda no hospital, já que ela foi hospitalizada. Então, a gente foi sabendo da história, poucos detalhes da história. E quando a gente se envolve com a família, todo caso a gente se envolve bastante, toda a história, a gente entra na história, né? Mas quando a gente tem contato com a família, essa aproximação é ainda maior. Então eu fui para falar com o irmão dela, a equipe de produção conversou com o irmão por telefone e ele foi para receber a gente na casa dele. Só que até então, ele não queria falar porque ele estava com medo. Então a informação que chegou para mim é que ele estava com medo de falar, mas que ele iria me receber, mas que a partir dali dependia da conversa que eu teria com ele para saber se de fato ele se sentia à vontade para falar. Então eu fui sabendo que ele não queria dar entrevista porque estava muito preocupado com a irmã, preocupado com o agressor e a família estava muito emocionada, então não queria falar. E eu fui até lá para convencer o irmão de falar, para que ele falasse, contasse o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na casa, ele mora num apartamento, ele desceu, veio até o portão, me recebeu e a partir dali, conversando com ele, ele já se mostrou ali com vontade de falar. Ele queria colocar para fora aquilo que ele sabia do caso. Ele queria muito matar minha irmã, ele queria matar as três, mas a minha irmã era o principal alvo dele. Ele puxava o cabelo dela, puxava o braço dela e minha mãe toda hora puxando ela de volta, tentando proteger ela e a neta. E ela não conseguiu proteger tudo. A luta dessa mãe pela justiça é um exemplo de coragem. A gente foi nessa luta corporal, a Amanda, ela lutou bravamente, ela pedia, ela implorava para ele parar, que ela era a mãe dos filhos dele. Fernando, para. E ele não parou. Falei da Aurora. E ele tava, que olhar que eu falei que ele tava? Obstinado, um olhar obstinado, ele tinha certeza e ele fazia assim com a faca para entrar com a faca. Começou com muito amor, muito afeto, começaram as agressões verbais principalmente, começaram algumas agressões físicas. Eu acho que muitas vezes, quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente não percebe a questão do estupro também, sabe? A gente acha que a gente tem que fazer o que tem que ser feito dentro do casamento. E não é assim. Eu estive com ela e sua dor é real, mas sua esperança de ver a justiça sendo feita é ainda maior. A Amanda, quando ela me recebeu depois da cirurgia, ela já estava com outra cabeça. Ela estava falando da luta das mulheres, que ela quer ajudar outras mulheres que também são vítimas da violência. E é isso que a gente traz, né? Esse é o nosso papel. A gente traz aqui histórias muitas vezes graves, muitas vezes emocionantes, mas que muitas mulheres não sabem que estão passando. Isso é importante, porque a Amanda contou cada passo da vida dela pra gente. E as pessoas, às vezes, a mulher está passando isso em casa e não percebe. E é importante que procure ajuda, procure apoio, que denuncie, porque a gente vê ali muitos casos de feminicídio. Hoje, além de eu querer ficar bem,
para minha família, para os meus filhos principalmente. Eu quero estar bem para poder, hoje eu não digo ajudar, mas dar o meu depoimento para eu conseguir passar, transmitir a minha história para que outras mulheres não passem pelo que eu passei. Outubro também foi marcado por uma tragédia em Sertãozinho, quando uma explosão causou grande destruição, deixando vítimas e famílias devastadas. A causa ainda está sendo investigada, mas o impacto foi imenso. Eu estava passando por uma avenida de Ribeirão e vi uma viatura do Corpo de Bombeiros passar. E como a gente acompanha casos policiais, esse tipo de ocorrência, a gente já sabe quando a viatura sai em alta velocidade, quando é um caso grave. E eu percebi que era uma situação grave, só que até então não sabia o que era. E aí eu fui para casa, eu ainda não estava trabalhando e eu recebi uma mensagem logo que eu cheguei em casa. E era um bombeiro me informando o que tinha acontecido. E naquele momento ele falou assim, ó, são 30 pessoas feridas, é uma situação grave, um incêndio incontrolável. E aí eu já avisei a nossa produção e vim para o trabalho, porque eu entraria logo em seguida, e vim para a TV e já avisei nossos cinegrafistas que ainda não tinha chegado ainda. E mobilizei a equipe para que a gente fosse imediatamente para o local. A gente estava com a programação ao vivo ainda, o Balanço Geral, porque foi perto do meio-dia que o acidente aconteceu. E aí a gente chegou rapidamente, já pegou o equipamento que transmite ao vivo, o Mochilink, e já foi imediatamente para o local, sem saber a situação do local. A gente está aqui no local onde essa explosão aconteceu agora há pouco. É uma empresa de produto químico e um caminhão carregado com cloreto de sódio acabou explodindo dentro da empresa. A gente vê o empenho agora de equipes do Corpo de Bombeiros, caminhões, e essa correria aqui por conta do fogo, que ainda é muito alto, e do produto químico que se espalha pelo ar aqui no Distrito Industrial de Sertãozinho. A Polícia Militar está tentando isolar a área, os trabalhadores estão oferecendo, inclusive máscaras, a nossa equipe já colocou máscaras, policiais militares, toda a equipe, por conta do vazamento aqui no local. Foi uma correria na hora, né? Isso. O senhor tirou os animais? Eu estava deitado, mas deu umas explosões que até os forros caiu tudo das terras dentro de casa. Levantei correndo, né? Achei que era um tornado, alguma coisa. A gente tá vendo aí, o Leona estava falando, essa casa que a gente está aqui, que o Leona vai mostrar agora, fica bem ao lado da empresa. A gente vê que o telhado caiu e ele está me passando essa informação, porque eu estou aqui no quintal e ele consegue ver ali, consegue visualizar esses tambores da empresa que acabaram voando aqui para a residência, e a residência foi toda atingida, né? O telhado caiu, então assim, é aquilo que a gente já adiantava, vai precisar interditar a área. A gente vai terminando aqui, né, mostrando essa situação, o cenário de momento aqui no Distrito Industrial de Sertãozinho, ruas fechadas. Só para a gente ter uma ideia, olha só, a gente conseguiu agora há pouco passar nesse quarteirão aqui para chegar até aqui, mas a Polícia Militar colocou essa faixa de isolamento a partir daqui. Então, para chegar na empresa, a partir desse momento, são 2 quarteirões. E aí, na parte de cima, mais 2. Então, toda a área, todo o distrito industrial está isolado para evitar que as pessoas se aproximem. Em 2024, as cidades de Ribeirão Preto e Franca enfrentaram episódios de enchentes. Em Ribeirão Preto, a situação foi particularmente grave na comunidade Locomotiva, localizada em uma área de risco que sofre com alagamentos recorrentes. Ver as coisinhas dele na água, assim, perdendo, que a gente lutou para conseguir, é difícil. As fortes chuvas que caíram sobre a cidade provocaram o transbordamento de córregos e a inundação de várias vias, impossibilitando a locomoção de moradores e afetando a rotina local. Diversos relatos apontam dificuldades para se deslocar pelas ruas alagadas e danos em residências, comércios e veículos. As roupinhas do meu neném, ó, aonde a água chegou, o nosso sofá, ele ficava aqui, ó. Sim. Aqui onde está esse vão, onde ele está, e bem molhado ele está, ó. A Defesa Civil foi acionada.
Franca também registrou alagamentos com a chuva, causando transbordamento de rios e córregos. A cidade, já acostumada com risco de enchentes, teve que se preparar para lidar com a quantidade de água que chegou rapidamente, dificultando a mobilidade e afetando o comércio local. Olha lá, ó, isso é vida no Paulistano 1? Não é não. Oh, a gente só vê de sofrimento. Viajar nessa procura toda de milagre. Eu sempre gostei muito de fazer reportagens que mostram inovações da ciência. E um caso que a gente tem acompanhado há alguns anos é esse da terapia, né? CAR-T, que usam as células do próprio paciente, elas passam por um processo aqui na fábrica de células do Hemocentro e depois essas células são novamente devolvidas ao paciente. E a gente já teve alguns casos muito emblemáticos de pacientes que foram curados com essa terapia. Essa terapia segue aí em andamento, está sendo testada em mais de 300 pacientes no Brasil inteiro e a proposta é que essa terapia chegue aí de graça ao SUS para uma quantidade grande de pacientes, mas para tipos específicos, né, de câncer. E o que a gente se deparou agora em 2024, no final de 2024, foi com um caso muito marcante. Um dos pesquisadores, ele foi diagnosticado com câncer. Então, ele que trabalha ali no desenvolvimento dessa pesquisa, foi diagnosticado com a doença, está fazendo o tratamento, só que para o caso dele, a terapia não funciona. É um sarcoma, ele dá no que a gente chama de tecidos moles, que pode dar em qualquer parte do corpo, e ele estava perto do intestino, né? Inicialmente foi completamente retirado, achava-se que era benigno, e depois veio, né, os resultados mostrando que era realmente maligno e tinha que ser tratado. Então isso foi um momento, acho que muito marcante, de muita emoção para todos nós, saber desse caso. Esse professor emocionou muito a gente quando ele colocou ali um vídeo nas redes sociais, onde ele raspava o cabelo com a ajuda de uma sobrinha dele, que também é médica. E foi uma coisa que ganhou uma repercussão muito grande, inclusive nas redes sociais, né? Isso teve aí milhões de acessos, mas mais do que isso é aquela situação, né? Ele está ali desenvolvendo uma pesquisa e que já curou algumas pessoas e eu não consigo nem imaginar essa situação, né? Que para ele a terapia não funciona. O Visita na Record traz assuntos essenciais para a nossa sociedade: saúde, cultura, política e muito mais. Vamos descobrir mais histórias inspiradoras em 2025, acompanhar a evolução da nossa região, sempre com aquele bate-papo descontraído. E agora vamos falar de um tema que é fundamental para a nossa região: o agronegócio. No Agro Record, mostramos o que existe de mais moderno no setor agrícola, com inovações tecnológicas e o trabalho de pessoas que fazem a diferença no campo. Com reportagens que vão da lavoura à indústria, o Agro Record ajudou a aproximar o campo da cidade e a destacar a importância do agronegócio para a nossa gente. Eu sou a Judite e hoje estamos aqui para reviver alguns momentos mais marcantes da nossa querida Hora da Venenosa. Bora lá, Hora da Venenosa, começando aqui com a Márcia Maria. Muito bem, Márcia, já almoçou? Tô satisfeita. Tá com a carinha que já almoçou. Bati minha marmitinha. Durante esse ano, vocês nos acompanharam, participaram, se emocionaram e até mesmo se divertiram com as histórias mais bombásticas do dia a dia.
Hoje à noite, mais uma roça e agora ninguém quer sair, porque falta tão pouco para alcançar os 2 Nem milhões. eu gostaria de sair, Pois tem é, que ficar lá. tá faltando ali apenas 2 semanas praticamente, né, Valentim? E já entrando nessa reta final, você viu que tá tendo muita combinação ali de voto. A retrospectiva 2024 no Balanço Geral fica por aqui. Tenha certeza que 2025 será um ano incrível. Seguimos juntos. Boa tarde para você.